E aí, gente, hoje estamos começando mais uma formação. Já faz um tempo, né, que eu deixei as semanas para vocês desatrasarem. E hoje nós vamos ter a formação sobre os 5 mandamentos da igreja. Os mandamentos da igreja não são as mesmas coisas dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram deixados há muito tempo atrás para o povo que já acreditava em Deus. Mas os 5 mandamentos da igreja são como as 5 coisas básicas que nós, enquanto católicos, temos que fazer para ter uma vida não só com Deus, uma vida ativa com Deus, mas uma vida participante na igreja, de membro da igreja, né? Então, o que é que a gente vai falar logo os 5 e depois a gente explica, tá bom? Vamos lá. Primeiro mandamento da igreja: ouvir missa inteira nos domingos e festas da guarda. Lembra lá do terceiro mandamento, dos 10 mandamentos, que é que diz lá? Guardar domingos e festas. Só que a gente tem um porém. Às vezes a gente está na missa, tá na festa, lá da festa da igreja, né? E a gente nem presta atenção no que é que o padre está falando. A gente não sabe nem qual foi o evangelho lido. A gente não sabe nem qual o título de Nossa Senhora que está sendo venerado naquela festa. A gente sabe de nada. A gente só vai e fica lá, conversa às vezes, fica brincando, vocês crianças, né? E aí o que ele diz aqui? Pelo menos a missa de domingo e a das festas, pelo menos essa, prestar atenção no que o padre está falando. Mas eu, da comunidade, chamo vocês a, em todos os domingos e em todas as missas que vocês forem, tentar prestar atenção para ouvir o que está sendo dito no evangelho, para entender qual é o sentido daquela missa, tá bom? Segundo mandamento da igreja: confessar-se ao menos uma vez a cada ano. Imagine, uma criança chega em casa depois da escola, aí tá muito cansada da escola. Aí a mãe pede para deixar o sapato de lado de fora, não deixa do lado de fora. Aí a mãe pergunta se tá estudando, diz que tá estudando, mas não tá estudando, tá jogando. Aí, deixa eu pensar outra coisa. Passa a tarde inteira jogando videogame, se esquece até de comer. Até aí nós temos 3 coisas: desobediência, mentira e vício. 3 pecados num dia só, menino. Num dia só, imagine em um ano inteiro a pessoa acumular pecado um ano inteiro, minha filha. É uma lista assim de pecado para confessar. Mas, como eu disse, isso são os mandamentos que a igreja dá para. É o mínimo, assim. Qual é o mínimo, tia, que eu preciso fazer para ser considerado, pelo menos que eu estou participando da igreja, que eu sou um membro da igreja? Pelo menos isso nós temos que fazer, tudo bem? Mas quem pudesse confessar mais vezes no ano, nós aconselhamos com certeza, para a gente estar mais digno de participar da missa, de ter uma comunhão com Deus e tudo mais. Terceiro mandamento: comungar pelo menos pela Páscoa da ressurreição. Esse aqui é uma coisa assim, realmente muito básica, porque qualquer um que vocês já aprenderam, porque a tia já ensinou, qualquer um que sabe o que é que está acontecendo aqui na hora do milagre da transubstanciação e que sabe que Jesus está ali, qualquer um ia querer comungar quantas vezes fosse possível, né? Para receber Jesus dentro de si, para que Jesus se misturasse com você, para que Jesus te santificasse, te confortasse, tudo mais, né? Tá com Jesus em você, né? Porém, tem gente que não entende muito bem, ou que, como não tem uma vida íntima com Deus em casa, que vocês deveriam ter, né, que a tia já falou disso, para orar todo dia, ter uma amizade com Jesus, e às vezes não tem esse anseio. Então, às vezes, nem se importa se pode ou não comungar, se tá ou não em pecado mortal, e às vezes não comunga nas missas que vai, às vezes sai antes da hora da comunhão. Então, a igreja aconselha que pelo menos, na Páscoa da Ressurreição, no caso, domingo da Ressurreição, a pessoa comungue. No caso, também, se a pessoa vai comungar, esteja preparada. Então, se a pessoa está em pecado mortal, ela tem que se confessar antes do domingo da ressurreição para poder comungar, tá? Quarto mandamento da igreja: jejuar e abster-se de carne quando manda a igreja. Como assim? A igreja tem alguns dias que ela aconselha a gente a fazer jejum. O que é o jejum? O jejum é quando você fica sem comer por um determinado período de tempo. Você fica um tempo sem comer.
Por exemplo, nós da comunidade que somos consagrados, né, que já chegamos lá no finalzinho, nós jejuamos toda sexta-feira. No caso, nós passamos 8 horas sem comer por intenções, né? No caso, é um sacrifício que nós fazemos por intenções do nosso coração, por intenções da comunidade, pelas intenções da igreja também. E as intenções do mundo inteiro, né? Só que a igreja aconselha certos dias específicos para quem não quer fazer tantas vezes assim, porque ninguém é obrigado, né? Mas a igreja aconselha certas datas específicas a todos que são membros da igreja fazer esse jejum. Por exemplo, na sexta-feira da Paixão, a igreja aconselha esse jejum e abstinência de carne. Durante toda a quaresma, também é aconselhado todas as sextas e quartas-feiras fazer abstinência de carne. Então, todos os católicos, mesmo que não façam o resto do ano todinho, em algumas datas específicas a igreja aconselha que se faça por causa que tem um significado. Na sexta-feira da Paixão foi o dia que Jesus foi crucificado. Então a sua carne humana foi machucada. Então a gente não come carne em respeito à carne de Jesus que foi dilacerada naquele momento, né? Da sexta-feira da Paixão. Tudo bem? Vamos lá. Quinto mandamento da igreja: pagar o dízimo segundo o costume. Ó, a tia vai logo ensinar uma coisinha pra vocês, que vocês já estão ficando grandinho, né? Já vão dando pra entender isso. Muita gente por aí vai falar pra vocês, pro papai e pra mamãe de vocês, que paga o dízimo, que a igreja tá roubando o dízimo, que não usa o dízimo pras coisas certas, e que não sei o que estão iludindo a gente, que é passar a pegar o nosso dinheiro e tudo mais. Mas eu, como consagrada, que dou o dízimo à comunidade, e a comunidade dá o dízimo à igreja, então eu dou o dízimo à igreja também. Sei que quando a gente fica um pouquinho mais velho, pergunta a mamãe e papai se eles não pagam conta de luz em casa. Pergunta a mamãe e papai se a comida que eles pegam no mercado é de graça. Tudo isso é dinheiro, então. Quando a gente vai para a igreja, por exemplo, eles também têm que pagar a luz da igreja, também têm que pagar a água. E além disso, a igreja faz muitas obras de caridade. Como é que a igreja vai, por exemplo, levar comida para os pobres se não tem dinheiro para comprar comida? Essa quantidade de comida para levar para os pobres, por exemplo. Entende? Então, infelizmente, tudo nessa vida que é material, a gente precisa de dinheiro. Então, a gente só tem como fazer essas caridades, essas missões, com o auxílio do dinheiro. E quem é que vai sustentar a igreja? Quem é que vai sustentar essas obras de caridade, se não forem nós mesmos que somos membros da igreja? Certo? Então, esses 5 mandamentos são as coisas básicas. É tipo assim, o mínimo. Mas a tia vai dizer uma coisa pra vocês: não é pra vocês fazerem o mínimo. Claro que vocês são crianças e algumas dessas coisas, quem não fez a primeira Eucaristia, ainda não sabe, né? Ainda não pode, por exemplo, comungar, ainda não se confessa e tudo mais. Porém, quando vocês chegarem lá, vocês já vão estar com isso gravadinhos na mente e no coração. Tudo bem? E aí a gente tem uma atividade na página 109. Na página 109 tem uma atividade que fala os mandamentos 1, 2, 3 e 4. Mas eu vou fazer um desafio para vocês que eu não tenho como saber, mas o papai e a mamãe têm. Que eu quero que vocês façam esses 5 mandamentos aqui, escrevam, sem olhar na página anterior, que tá com os mandamentos. Tá? Depois de assistir o vídeo, você pode dar uma olhada antes de começar a atividade, mas durante não ficar olhando, porque é para você exercitar se você realmente já aprendeu os mandamentos que a tia explicou, tá bom? Vamos rezar para a gente finalizar essa formação. Papai do céu, nós pedimos no dia de hoje que o Senhor nos ajude a sermos católicos, mesmo sendo tão pequenos ainda, que nós possamos ter esse amor pela nossa igreja. Coloque em nós esse amor, esse carinho, essa vontade de ajudar e de ser parte da tua igreja. Dá-nos também a vontade de ajudar sempre que podemos, porque é tua obra e é para que as pessoas conheçam o teu nome. Coloca também no nosso coração o carinho pela confissão e pela comunhão, que muitos católicos desprezam. Que nós aprendamos a te amar no sacramento da Eucaristia
e que nós aprendamos também a buscar sempre o sacramento da reconciliação, para que nós estejamos livres do pecado, para que nossos pecados sejam apagados e a gente esteja mais perto de Ti. Mãezinha, intercede por todos os nossos pedidos, para que a gente seja ainda mais amigo de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Então façam as atividades e até a próxima formação. Um beijo!